Oi, 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 fechei sem querer o outro, certo? Aquela errada de botão básica, né? Então essa vai ser a parte 2 dos últimos minutos aí que faltam. E, e agora abriu aqui. Aí vai ficar separado em duas partes, tá? As duas partes separadas aí, certo? E então só vou falar dos outros aqui, dos outros contos. O segundo, né, o passaporte, então eu falei sobre ele. O terceiro, os primos de Campos. Deixa eu abrir pelo índice aqui, né? Os primos de Campos é o terceiro conto, né? Nesse conto, deixa eu ver aqui. Nesse conto, os primos de Campos também fala sobre truculência, sobre a questão de tentar, cadê? Ó, tentar se parecer com o algoz. Tem muito essa ideia do que seria, de quem é o algoz socialmente, né? Quem é o oprimido e quem é o opressor. Sendo que eles se fundem de tal forma que fica difícil distinguir no cotidiano quem é quem. Então, a, o conto Os Primos de Campos, ele mostra também, né, situações como de, por exemplo, abandono, né? Abandono parental. Eu era muito criança quando meu pai sumiu de casa e em casa seu nome não se pronuncia. Então tem muito essa ideia também, né, da projeção social, né, do quanto, né, várias pessoas querem se projetar socialmente e simplesmente escolhem viver uma vida torta, né? Uma vida que não tem autenticidade em si, né? Então, eu até coloquei em uma das questões, né, um diálogo com um conto, com um poema de sete faces do Carlos Drummond de Andrade, porque numa parte do conto Os Primos de Campos, falando a expressão tia torta, né? Esse sentido da tortuosidade, né? Na sociedade, de forma a se relacionar com uma falta de autenticidade de uma pessoa em relação à outra. Então, aparece bastante o, a questão da memória, das lembranças, né? Há até um filme que se chama Deslembro, que é um filme brasileiro, que também me fez. Eu me lembrei desse filme quando eu estava lendo esse livro também. Há um trecho desses filmes de Campos, por exemplo, que fala: se eu forçar a memória mais e mais a fundo, até onde ela encosta na imaginação, procuro meu pai e quando muito consigo enxergar uma sombra. Então há muito a questão de tentar acionar a lembrança e ao mesmo tempo não querer acionar a lembrança, como acontece nesse filme de Deslembro, por remeter a uma situação, né, mais, digamos, mais remota e que se quer esquecer, né? Então ele usa essa questão das sombras também em certos contos como esse, como as sombras, até uma analogia, né, entre as sombras do interior de cada pessoa e as sombras do exterior, né? As sombras de cada que cada pessoa carrega dentro de si. E isso é mostrado de forma muito crua pelos contos, né? Então, boa noite, beleza interior, perfumaria, boa noite, Manu. E esse vídeo vai ser a parte 2, né? Só para falar do restante aqui e depois terminar, né? É porque a intenção é terminar mesmo perto de 10, né? O outro vídeo terminou quando que parece que foi o Instagram que obrigou, né? Porque eu tinha falado que ia acabar naquele horário, né? Tenta evitar uma interpretação distoante do significado da sombra. E o pai, né? O pai no conto, nesse conto Os Primos de Campos, o pai é mostrado muito como uma figura muito distante da família, né? Como aparece em outros contos. Aí com isso aparece também a ideia da traição,
da infidelidade e da oscilação entre parceiros, né? Da oscilação de relacionamentos, né? Entre as pessoas em si, né? Deixa eu só anotar um negócio aqui sobre o outro vídeo, né? Fechei sem querer. Então, ó, eu vou enviar o material, né, no grupo do WhatsApp, quem tiver, né? Eu envio por lá amanhã de manhã. E podem enviar para outras pessoas, né? Vários exercícios sobre o conto, sobre os contos, né? De novo. E eu tô gravando hoje porque para não ficar muito em cima da prova, né? Que é domingo. E também para dar tempo de quem quiser fazer os exercícios, né? Tal. Manu, pode deixar. Me envia pelo. Deixa eu ver aqui. Eu fechei o vídeo sem querer porque eu fui printar a tela, né? Num comentário aqui. Me envia mensagem pelo Instagram, por favor, privado, que aí eu coloco você no grupo. O grupo é aberto, né? Quem quiser. Tá. E aí, olha só. Deixa eu ver aqui. Então aparece muita indiferença, né? A falta de empatia nos contos. Mais do que isso, como se o cargo social oferecesse liberdade suficiente, permissão, né, para a pessoa agir de forma estúpida, né, de forma agressiva, né? Então, a crueldade, né, descrita com naturalidade, e muito a questão tá no WhatsApp, mano, tá bom. De viver o crime, né, sem se atentar para ele, né, de estar no meio de situações infratoras, criminosas, sem atentar que o próprio parente, que uma própria pessoa conhecida, próxima, é causadora de situações que não deveriam ser normalizadas, porque a curto ou a longo prazo oferecem prejuízos, né, à vida psicológica e física da pessoa, né? Então, os outros contos, eles se distanciam mais, né, do que o próprio Anos de Chumbo da ditadura, mas se distanciam por não falar diretamente, mas também há essa condição, né, de ditadura em si. O próprio conto, né, o que eu tinha falado antes, do passaporte, ele se passa a maior parte do tempo dentro de um avião, né? E apesar de ter uns sentidos humorísticos no conto, também há sentidos assim, não só nesse conto. Acho que em todos os contos há pelo menos uma frase que passa um sentido mais debochado. Mas é um deboche com um humor naquele sorriso de canto de boca, né? É um humor que não que não é adequado para a humanidade em que as pessoas deveriam estar inseridas, né? E é humor, né, com sarcasmo em si, né? E ao mesmo tempo mostra esse ódio gratuito, né? Por exemplo, de um artista por ele apenas defender e expor a própria opinião, né? E há muito essa questão do próprio discurso de as aparências enganarem, né? De fazer justiça com as próprias mãos, de tentar justificar que por âmbitos governamentais não agirem da forma como deveriam, que aquele tipo de situação é justificável, né? Então, a necessidade até de apurar os fatos a ponto de não disseminar desinformação. Desinformação que aparece muito nos contos por meio, por exemplo, da própria questão de aceitação.
né? A própria questão de acatar que situações tão agressivas permaneçam na sociedade, né? Então, é, são muitos aspectos que são abordados nesses contos e muitos personagens em si, né? E eles possibilitam questionamentos variados, né? Por exemplo, quanto à própria funcionalidade do artista na sociedade, né? Então, vamos para o conto Cida, né? O conto Cida, que é o quarto conto, ele fala... ele foi o que me fez reparar mais no quanto o Chico Buarque ele vai descortinando gradativamente, vai revelando de forma gradativa as situações, até as condições sociais dos personagens, né? Por exemplo, o conto Cida, ele começa falando da Cida, que é uma mulher que ele já começa, a primeira oração do conto já é: a Cida morava na Praça Antônio Calado. Então ela não tem endereço fixo. Por quê? Porque logo depois vai indicando que ela é uma moradora em situação de rua. No primeiro parágrafo já diz que ela depende de outras pessoas para se alimentar, né? E, inclusive, que ela faz suas necessidades, né, nas águas não muito limpas de um canal que passa, que é o canal do Leblon, né? Então, quando nós lemos histórias brasileiras, obras brasileiras como essa, nós somos convidados também a simplesmente pensar sobre não só contextos que nós vivemos, mas também sobre locais que nós conhecemos de nome e às vezes até de caminhar por esses locais, né? De ter estado nesses locais. Então, quando ele nomeia Praça Antônio Calado, Canal do Leblon, ele torna mais crível, né? Mais verossímil a história, né? E as passagens ficam mais grudentas no nosso ouvido por nós nos familiarizarmos, às vezes por um aspecto negativo, com as situações do dia a dia, né? Então, até aqui fala, né, que até uma estola de lebre que as moradoras dos prédios ricos lhe doavam por caridade e por deboche. Então ele quebra às vezes, e quebra muitas vezes rápido, assim. Quando ele abre uma situação para... doavam objetos, né, para moradora em situação de rua, que é a Cida, mas logo depois ele apresenta que muitas vezes não é por caridade, é por deboche, né? Então, ela aproveita também, graças à vizinhança, ela aproveitava as sobras de refeições e tinha um travesseiro para deitar a cabeça no banco de cimento. Então, assim, boa noite, Emerson. E por ele não mostrar mais subitamente o que acontece, eu acho que pode aumentar para o leitor, né, o incômodo, porque o leitor faz uma visão e depois ele vai para outra. Então, com isso, o autor também questiona a questão dos pré-julgamentos na sociedade, como que pessoas e situações são facilmente estereotipadas socialmente, de forma a querer até, muitas pessoas não quererem deixar margem para outras opiniões, outras ideologias, outras visões de mundo, e acatarem e quererem impor, restringindo apenas aquela que é defendida pela pessoa. Então, ele quebra expectativas no sentido de nós, leitores, termos expectativas, tanto quando lemos uma história, quando conhecemos uma pessoa, ou sabemos de alguma situação social. E com isso, ele também acaba abordando, como eu acho que principalmente nesse conto, Cida, a questão da aparência versus essência, né? Muitas pessoas terem medo de quem é morador em situação de rua, mas não tem medo de quem comete várias infrações no cotidiano, vários ataques, várias ofensas, vários abusos, e simplesmente estão mais bem vestidas, então
não, não são merecedoras de ataque, quanto outras pessoas são mais merecedoras de ofensas do que outros. Então aparece muito essa questão também da identidade nos contos, né? Do que a pessoa é depois de passar por uma situação como a ditadura, de como isso abala cada pessoa e de como a violência naturalizada do cotidiano influencia o comportamento de várias pessoas a ponto de várias se colocarem em uma posição de criticarem negativamente outras e fazerem o mesmo, né? Essa questão de considerar que a vida do próximo é nada, né? E que a sua própria vida é que importa. Então, eu até coloquei aqui, né, um trecho, uma das questões, a questão 25 dos exercícios, é sobre uma música Sampa, né, do Caetano Veloso, e perguntando qual é o verso que mais se encaixa a essa música, né? Qual é o verso, a dupla de versos dessa música Sampa que mais tem a ver com o conto Cida. Promover intertextualidades e interdisciplinaridades é muito importante. Marcos Assunção, boa noite. Muito obrigado aí, tá? Por eu passar para me mandar um abraço. Quem entrou depois, né? Essa é a segunda parte, porque eu sem querer encerrei o outro vídeo, né? E aí vai ficar em duas partes. Duas partes. Certo? Então, vamos ver aqui, veracidade. Tem muito metalinguagem, né, nos contos. O conto Copacabana, por exemplo, fala sobre vários artistas, como José Luiz Borges, Pablo Neruda e outros famosos para o bem ou para o mal, né, como Adolf Hitler e Pinochet. E ele funde, né, o Chico Buarque, ele funde muito a arte, a ficção com a própria realidade social, né? Oferecendo mais possibilidades de releitura para a vida daquelas pessoas famosas historicamente, né? Então, isso torna o texto mais acreditável em si e mais verossímil, né? E com isso, né, aparece também muito o próprio sentido da cumplicidade tóxica em si, quanto a, né, fazer o próprio leitor, né, se perguntar reparar mais quanto às épocas diferentes e quanto aos estilos de vida diferentes, às culturas diferentes, né? O próprio conto Copacabana, o cenário dele é o bairro, não o bairro do agora, mas o bairro do passado em si, né? Em que personalidades como Pablo Neruda, Ava Gardner, o Walt Disney estavam vivos e vivendo naquela época em si, né? E a própria narrativa, ela, por misturar acontecimentos reais, como acontece no antepenúltimo conto, também vai se fundindo de tal forma que o leitor pode parar para pensar mais a fundo no que o move na vida e no quanto o passado é importante. Como nos Primos de Campos, e que mostra uma narrativa de recordações, né? E de um jovem que teve uma infância difícil, que aliás é um dos temas recorrentes no conto, e a convivência, mas mais ainda o choque, o confronto entre gerações, entre irmão mais novo e irmão mais velho, né? E no próprio Os Primos de Campos tem situações de truculência policial, inclusive, né? Abuso de poder. E no Cida, por exemplo, passa do subúrbio para o Leblon em si. Então tem isso que eu tinha falado no outro vídeo, quanto a pessoas estarem submetidas, né, a essa segregação que transcende o espaço, né? Mesmo com pessoas que vivem próximas, com poder aquisitivo bem diferente, essas pessoas aparece um abismo, né? Como se um abismo no asfalto, assim, separando as realidades, né?
E o protagonista, desatino, nananã. Então a Cida, né, uma sem-teto, né, e o próprio narrador ele se aproxima dela, querendo entendê-la mais a fundo, querendo ajudá-la, mas com certo receio, né? E o conto, assim como a mente da personagem principal, vagueia, né, caminha entre o real e o delírio, né? E Copacabana, né, a gente tinha falado sobre, é o cenário, né, em si do título, e unindo vidas de pessoas que existiram na realidade, mas oferecendo um novo viver para essas pessoas, né? Então, o antepenúltimo conto, para Clarice Lispector com Candura, fala sobre um rapaz, né, que mantém contato com a Clarice Lispector. Tem até um cunho sexual nesse, que não se concretiza, mas que pode oferecer uma crítica também à sexualização social, né? O próprio, que é próprio mostrado em outros contos, como Meu Tio, né? Questão incestuosa em si. E o esse, deixa eu ver qual é. Para Clarice. Esse Clarice tem diretamente já a metalinguagem, né? E ao mesmo tempo, o autor, né, o Chico Buarque, ele é um fã da Clarice Lispector, e ao mesmo tempo o próprio personagem principal, que também escreve histórias, é fã de Clarice Lispector, e há também uma fusão, né, entre o próprio Chico Buarque, quando ele tinha por volta de 20 anos, e que ele próprio, Chico Buarque, frequentou a casa da Clarice Lispector, né? E a própria Clarice Lispector deixava o Chico Buarque desconcertado, né? Inseguro, né? E quem já viu entrevistas com a Clarice Lispector também pode chegar a essa conclusão, né? E com isso aparecem muitas hipóteses, dúvidas, silêncios, uns obstáculos comunicativos que também servem como representação da própria sociedade em que falta comunicação. Então essa é outra característica importante que eu acredito que aparece em todos os contos do livro Anos de Chumbo e outros contos. O Sítio, que é o outro conto, é fruto da pandemia em si, né? Deixa eu ver se faltou falar do outro aqui. Então, o conto Para Clarice com Candura, ao mesmo tempo é o protagonista do conto, pode ser o próprio Chico Buarque falando, homenageando a Clarice Lispector no conto, então Para Clarice com Candura, e o próprio leitor, que gosta, né, da Clarice Lispector, né? Então aparece muito esse campo da hipótese também, da realidade, sonho, que é revelado, né? O leitor consegue chegar à conclusão de que o que é delírio e o que não é, como no do Cida, né? Do conto Cida. Mas que também aparece sentido financeiro, né, no conto, Para Clarice com Candura. E o conto O Sítio, né? O conto O Sítio fala diretamente, é o penúltimo conto, né? Fala sobre é fruto da pandemia em si, né? E é um lugar do interior, né, do Rio de Janeiro, um casal que acabou de se conhecer. Então, ela é uma atriz e ele é um solteiro, né? E foi numa noitada na Lapa, né, que eles se conheceram. E não tinham nada em comum, eles decidiram se refugiar, como o Chico Buarque fala no conto, da peste, que seria a pandemia em si, né? E há um caseiro que é super intrometido, né, no conto, né? E há acho que é o conto que mais aparece ao lado do Anos de Chumbo, a letalidade da vida, a, a, a mortalidade, né? A morte rondando, né? Parece até um conto, tem o clima de um conto do Edgar Allan Poe, por exemplo. A ideia do corvo, né, chegando e urubus e corvos esperando, né, a morte em si, né?
E, e uma questão sobre esse conto, deixa eu ver o que eu anotei, o sítio, né? Hum, mexe com isso de também poluição de rio, né? Como em outro dos contos, né? E esse daqui eu acho que é um dos que mais aparece a mistura entre palavras informais, termos informais como só que, né? E termos mais formais, né? Como enlanguecer, né? E há uma questão nos exercícios sobre isso. E, para terminar, deixa eu ver aqui, ó, o sítio e... há muito essa ideia também no sítio, né? No conto Sítio, das, do, da- das, do poder aquisitivo em si, né? Do, de acharem, né, que um dos personagens, o solteiro, né, no conto, que ele é que ele é empregado, né, e que ele trabalha no próprio sítio. Aí mostra muito isso de ser pessoas se ligarem pela aparência, né, e não pela essência, pela personalidade de cada um. Né? E isso também aparece no nesse conto, né? É, uhum. Mexe com essa ideia da saudade também, da nostalgia em si, né? E creio que é isso. E aqui, Anos de Chumbo, que seria a derradeira mesmo, né? O último conto, que é explicitamente sobre a ditadura, já no título. E se assemelha, vejam só, ao livro. Há pelo menos uma semelhança a mais, mas uma que me veio mais à tona foi que no livro O Menino do Pijama Listrado, né, que é o livro pedido para a segunda fase na redação da UERJ, fala sobre a amizade entre dois garotos, né? Um é filho de prisioneiros do nazismo e outro é filho de um guarda nazista. E nesse conto Anos de Chumbo, o protagonista ele vê as situações pela lente do que ele aprendeu pelos discursos e pela educação da mãe e do pai, de quererem mostrar que o pai era um herói, que o pai prendia, como ele fala aqui no conto, o pai do rapazinho, do garoto. Meu pai lidava com prisioneiros de guerra criminosos que tinham sangue de verdade nas mãos. Então, o Chico Buarque, ele foi perseguido pela ditadura, né? Foi censurado pela ditadura, se exilou, né? Foi exilado na ditadura, e nesse conto ele mostra, de novo, aquela questão das perspectivas nos contos, né? Mostra o prisioneiros o narrador se referindo a quem lutou contra a ditadura como criminosos, como prisioneiros de guerra, porque essa é a visão introjetada na mente dele pelos pais, né? E o pai como um herói, como um militar herói de guerra, né? E o pai como se o pai tivesse perigo, sendo que a ditadura é que impunha perigo aos cidadãos, né? Então, também mostra isso, né, do outro lado da questão e de forma a talvez ficar mais perturbador ainda, porque o pai faz questão de falar ao filho que ele age com senso do dever, da disciplina, do respeito, da hierarquia, do patriotismo, da honestidade a toda prova, são palavras que aparecem duas vezes no conto, né, para dar justamente esse sentido. Remetendo novamente a Hannah Arendt e sua banalidade do mal, quanto a condutas consideradas como prática do dever, da disciplina, do respeito da hierarquia, serem panos de fundo para serem justificativas para a prática de atos opressores, de tortura, de matança, né? Então é isso. Quem quiser, eu envio depois amanhã, né, de manhã, os exercícios. Talvez eu grave um outro vídeo na sexta-feira como derradeiro para a prova, né? Falando diretamente desses exercícios.
verá o gabarito comentado deles, né? Haverá o gabarito comentado, não, o gabarito só com as letras em si, ao final do arquivo, né? E quem quiser pode simplesmente perguntar a mim por mensagem, pelo WhatsApp, pelo Instagram, direitinho o que deseja, né? Quanto a fazer, se tiver alguma dúvida, né? Quanto a alguma questão. Talvez eu grave um vídeo mais breve do que esse, menor do que esse, para poder estabelecer todas as questões em si. E por hoje é só. Depois eu envio, tá? O arquivo a quem quiser. E quem tiver interesse, quem tiver dúvida, é só perguntar. Beijão, abração e até mais. Lembrando que essa é a parte 2 do outro vídeo, tá? Sobre o livro Anos de Chumbo e Outros Contos do Chico Buarque. Beijão, abração e até breve.